Eu quero ler 3 versículos. Eu estou com o celular exatamente para eu poder ler em 3 ou 4 versões, tá bom? Os mesmos versículos. Abra sua Bíblia ou aciona aí o seu celular, o seu tablet. Salmo 78. Salmo 78. Hoje é dia dos pais, uma data muito importante. E eu sei que todos os pais devem ter sido honrados nesse dia, abençoados nesse dia, abraçados. Muitos devem ter recebido presentes, palavras de carinho, palavras de conforto, palavras de ânimo, palavras de alegria. Mas eu não quero falar especificamente sobre pais, eu quero falar sobre família. Quero falar sobre todos nós. Por quê, queridos? Porque ainda que alguém não seja pai ou não seja mãe, todo mundo é filho, amém? Todo mundo é filho. Todos aqui nasceram de alguém. E todos são pelo menos filhos. Então isso significa que todos nós fazemos parte de uma família. E todos nós somos família. Quem encontrou o Salmo 78, diga amém. Glória a Deus. Então vamos ler versículo 3, 4 e 8. Que nossos pais e avós nos contaram e conhecemos muito bem. Vou lhes contar essas coisas para vocês poderem passar adiante a história dos milagres maravilhosos que o Senhor realizou e do seu grande poder, contando aos seus filhos e netos. Vamos para o 8. Assim eles não serão como os seus antepassados, rebeldes e teimosos, infiéis a Deus por causa do seu coração sem fé. Os irmãos, continue aí, só vou mudar a versão aqui, tá bom? O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à nossa geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Versículo 8. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Mudando de versão. Os irmãos têm paciência, não tem? Só hoje que está assim, né? Estamos no Salmo 78, versículo 3. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. Versículo 8. Eles não serão como seus antepassados, um povo rebelde e desobediente, que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a Ele. A última, irmãos. Dá para aguentar? Amém ou não? As coisas que temos ouvido e sabido, e que nossos pais nos têm contado, não as ocultaremos a seus filhos, narrando às gerações vindouras os louvores de Jeová, e a sua força, e as maravilhas que Ele tem obrado. 8. E que não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu bem o coração, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Então, queridos,
Isso aqui está falando de gerações, pelo menos 4 gerações de famílias. Muitos aqui estão em família, pelo menos 2 membros da família existe aqui, da maioria das pessoas, não é? E alguns estão sozinhos, mas você também é família. Ainda que você não tenha pai ou mãe, você nasceu de um pai e de uma mãe, você tem antepassados. E o contexto, é claro que nós não podemos ler todo o Salmo, que é um salmo muito grande, mas você pode estudá-lo em casa e você vai perceber a importância de estudar esse salmo, que o contexto está contando a história do povo de Israel e falando de gerações. E a Bíblia nos ensina, conforme aqui são 4 gerações contadas, presta atenção nisso, que a maldição vai até a 3ª e 4ª geração. A maldição vai até a 3ª e 4ª geração. Está falando de maldição familiar. Uma coisa horrível, que os seus antepassados viveram. Vícios, prisões, comportamentos, reações, temperamentos. Isso pode ir passando de geração em geração, mas alguém pode quebrar isso um dia. Alguém um dia precisa quebrar isso na sua família. Alguém precisa um dia impedir que isso continue na sua família. Porque vai até a 3ª ou 4ª geração, mas se esse da 3ª também não quebrar, o processo vai também até a 3ª e 4ª dele. É assim que funciona. Então Deus dá oportunidade e há um princípio espiritual para isso. Alguém pode quebrar. E quando eu orava nesta manhã, e Deus trouxe muito forte à minha vida a realidade do nosso país, das nações da terra, e a realidade das famílias, a realidade da igreja do Senhor, do povo de Deus em geral. Quando eu estou falando da realidade do Brasil, não estou pensando em política, não estou pensando em crise financeira. Não, não é isso. A gente sofrendo muito mais que os brasileiros. Há pessoas sofrendo financeiramente muito mais, politicamente muito mais. Eu quero que Deus mude isso, mas essa não é a minha principal preocupação. Minha preocupação é com as pessoas, com as almas, com as vidas, com as famílias, que perderam o rumo, que perderam referência, porque ao passar as gerações, muitas referências foram perdidas. As pessoas se casam sem comprometimento, geram filhos sem comprometimento, sem responsabilidade. E a maldição vai se alastrando, vai se alastrando. E o sofrimento vai aumentando nas pessoas. Assistir hoje um telejornal é coisa horrível. Todos os dias há uma surpresa. Todos os dias há uma coisa mais feia que a outra. Sabe, queridos, é falta de Deus. Mas o mais difícil de aceitar, o que mais gera crise, eu imagino no coração de Deus, porque gera no meu coração, que sou apenas um pozinho, como diz a música, uma poeirinha, em relação a Deus. Se eu fico indignado, fico entristecido, se eu choro por isso, imagina Deus. Então o grande problema não é a falta de Deus no mundo. O grande problema é a falta de Deus na igreja. É a falta de Deus no meio do povo de Deus.
a falta de sede de Deus, a falta de fome de Deus, a falta de desejo e de força também, às vezes falta até força para vencer as suas próprias dificuldades. E muitas famílias estão sendo destruídas por isso, porque não tem Deus, está na igreja, faz tudo na igreja, mas não tem Deus. Não tem vida de Deus, porque quem tem Deus tem vida de Deus, tem comprometimento com Deus. O posicionamento é outro. Família é um grande desafio. Um grande desafio para nós, porque a família é o grande alvo do maligno. O diabo sempre quis destruir a família. E a família é o grande projeto de Deus. Eu não estou julgando ninguém, meus queridos, pelo amor de Deus. Não estou julgando uma situação de uma família. Eu não estou julgando se alguém já desfez uma família e começou outra família. Os irmãos sabem que eu vivo isso na minha pele. Não é? Como pai, eu vivo isso. Vocês sabem disso. Mas um homem e uma mulher que teme a Deus e que é cheio de Deus, não destrói a sua família. É contraditório. Se tem Deus de fato e de verdade, e vive cheio de Deus, não destrói a sua família, queridos. Não destrói. Paga um preço. Paga um preço. E às vezes não é fácil. E às vezes não é fácil. E nós vivemos um tempo tão difícil. Que homem não quer ser homem e mulher não quer ser mulher. Eu não estou falando só de homossexualismo. Eu estou falando de valores. Eu estou falando de comportamento. As mulheres loucas para tomar conta do mundo e os homens confortavelmente cruzando os braços e deixando as mulheres fazer tudo. Não tenho nada contra as mulheres crescerem e fazerem as coisas, mas tenho contra homens sem posicionamento. E isso faz um mal muito grande na família. Pessoas que não querem perdoar, não perdoa. E o texto nos fala de gerações que precisam ser conectadas umas às outras, para que a bênção de Deus possa chegar a todos. Para que a bênção de Deus possa prolongar aos demais. Fala de avós, de pais, de filhos e de netos. Fala de 4 gerações. E conta a história de um povo que foi muito privilegiado por Deus, mas que houve um momento na vida deles que eles falharam com Deus, e Deus, como um pai que ama, corrige, também corrigiu esse povo, tratou com esse povo. Porque pai e mãe que ama de fato, corrige. Sim ou não? Porque a Bíblia chama que o filho que não tem correção, a criança sem correção, o filho sem correção, chama de bastardo. Não tem pai. Não tem pai. Tem um homem, mas não é pai, porque não corrige, não ensina.
Em Provérbios está escrito o quê? Ensina a criança no caminho. Qual a dificuldade de ensinar a criança no caminho? É o preço. Porque falar para a criança, olha lá o caminho, é muito fácil. Ah, pastor, eu falo, mas ele não quer, eu falo, mas ele não vai. Mas o desafio não é falar, o desafio é andar no caminho com a criança. Viver dia a dia com o filho. E todos nós erramos, queridos. Quem não erra? Não é verdade? Quem não erra? Todos nós erramos. Às vezes nem percebemos onde erramos. Mas precisamos prestar atenção nisso. Deus quer nos ensinar e quer que nos arrependamos e confessemos a Ele para que Ele possa sarar a nossa família e transformar a nossa casa. E a história é essa, que eles foram abençoados por Deus, em algum momento falharam com Deus, em outro momento Deus trata com eles, e Deus trata conosco, porque Deus nos corrige, porque Deus nos ama, porque Deus quer nos ver transformados, a sua imagem e semelhança de forma correta e completa, porque com o pecado original nós perdemos a imagem e semelhança de Deus. Mas quando nós nascemos de novo, nós temos a oportunidade de restaurar. E essa é uma noite de oportunidade, nós nos arrependermos e deixar que Deus faça nas nossas vidas. E aquele povo, quando foi tratado por Deus, corrigido por Deus, ao invés de se humilhar, de se arrepender, o que aquele povo fez? Aquele povo se revoltou contra Deus. Chegou o momento que Deus queria destruir, e Moisés intercedeu. Houve vários momentos difíceis. E houve momentos que Deus atendeu o pedido deles, mesmo eles estando em certa revolta com Deus. E era um povo rebelde, diz a Bíblia. Às vezes nós achamos porque temos sido abençoados por Deus em alguma área da vida, Deus está aprovando a nossa vida. E não. Deus é misericordioso. E Ele fez brotar água da rocha para aquele povo rebelde. Deus fez então vir cordoniz para aquele povo rebelde. Não é porque Deus estava aprovando o comportamento deles, mas é porque Deus teve misericórdia e alguém intercedeu por eles. Então preste atenção nisso. O fato de estar sendo abençoado em alguma área. E a moda no Brasil é, se está bem financeiramente, é porque Deus está contigo e está te aprovando. Mentira! De repente nós fazemos muitas coisas para Deus, que dá certo no nosso planejamento e Deus não aprova. Então é necessário que nós ouçamos de Deus. Nesta noite a palavra é essa. Preocupar. Como foi as nossas gerações passadas? Como se comportaram os nossos avós? Se comportam os nossos avós? Como se comportaram os nossos pais? Como se comportam os nossos pais? Nós que somos pais, como estamos nos comportando hoje? E os filhos, como estão se comportando hoje? Porque as gerações vão passando.
E o tempo passa rápido, as gerações passam. Agora, queridos, nós temos a oportunidade, no nosso período de vida, de não perpetuar as mazelas dos nossos antepassados. Eu penso que nesta noite, Deus quer fazer algo nas nossas vidas. Eu penso que nesta noite Deus tem falado conosco. Deus é um Deus de amor e de misericórdia, queridos. Deus é um Deus também de oportunidade. Mas Deus também é um Deus de juízo. E às vezes nós esquecemos disso, né? Um Deus de justiça. Eu gostaria que nós orássemos por família. Quem tem família aqui ao seu lado?